Olá, eu sou Renzo Mora e esse daqui é o nosso Papo de Negócio, uma iniciativa do grupo Costa Norte da Rádio Praia FM, com apoio de Boticário, Tenda Atacado e Sincred, a melhor e mais tradicional cooperativa de crédito do Brasil. Queria falar um pouco sobre Boticário. Há pouco tempo atrás, eu descobri as grandes vantagens de você trocar a perfumaria internacional pela perfumaria nacional. E quais são essas vantagens? O Boticário tem os melhores perfumistas do mercado. E quando eles fazem um perfume pensando na temperatura do Brasil e na pele do brasileiro. Obviamente, se você compra um perfume importado, você está comprando uma coisa feita para a pele do europeu, para a pele do norte-americano e para a temperatura da Europa e dos Estados Unidos, que é muito mais gelado do que a nossa de forma geral. Com o Boticário você tem essa vantagem, você tem uma coisa que é criada para o nosso público, para a nossa gente, com a nossa pele. E eu, particularmente, eu ando encantado com o Botica 214. Por quê? Porque conversando com os especialistas do Boticário, eu acabei descobrindo o seguinte: não adianta você ter um perfume só para usar o dia todo. Por exemplo, o perfume que você usa, se você for num casamento a céu aberto de manhã, é diferente do perfume que você usa se você tiver o mesmo casamento realizado à noite num espaço fechado. O Botica 214, que é minha paixão agora, estou encantado com esse perfume, é um perfume masculino feito especialmente para esta estação do ano, para este inverno, para este friozinho gostoso que a gente está vivendo. Então ele combina exatamente com a tua pele e combina exatamente com a estação que a gente está vivendo. É ótimo, vale a pena a gente lembrar que Boticário, onde tem amor, tem beleza. Nosso querido Boticário fica aqui na Avenida Anchieta, 1625, aqui no centro. Atendemos aqui de segunda a sexta, das 9 às 18, aos sábados, das 9 até as 13 horas. Sábado você tem até 1 hora da tarde para ficar cheiroso, perfumado. Você tem linha feminina, tem até uma linha pet hoje em dia, porque o Boticário, onde tem amor, tem beleza, para você e para todo mundo que está na tua casa. Hoje eu tenho o prazer enorme de receber aqui meu querido Plínio Aguiar, que é o presidente do Instituto Campib. Campib, que é o Centro de Aprendizagem Metropolitana Profissional, que trabalha aqui com Bertioga. É muito importante eu estar falando com o Plínio em razão do seguinte, porque boa parte das empresas, hoje em dia a gente está vivendo uma situação de quase pleno emprego no Brasil, e o que impede a gente chegar à situação de pleno emprego? Muitas vezes é a falta de profissional qualificado. Então, às vezes, você quer profissionais para uma área específica e você só vai naqueles profissionais que já estão atuando na área. Quando você tem aqui uma massa de gente trazendo novas ideias, novas visões e que poderiam ser aproveitadas para ingressar no mercado de trabalho. Para dar esse treinamento, para permitir que esse público seja aproveitado pelas empresas, pelas lojas, pelos serviços, o Plínio tem esse serviço de profissionalização. Plínio, bem-vindo, meu querido. Me conta um pouco como é que é feito esse trabalho de recrutar essa garotada e inserir essa garotada nas empresas para que elas já cheguem formadas, já cheguem preparadas até o cargo que elas querem. Bom, primeiramente, muito obrigado, Renzo Mora, pelo Prazer. seu programa, que é uma oportunidade ímpar de nós podermos divulgar e trazer aqui a público aqui os trabalhos que são realizados pelo Campib Bertioga no seu programa aqui no Papo de Negócio. É uma grande oportunidade, muito obrigado. Se nós pudermos aqui trazer qual que é o serviço, a natureza jurídica do Camp, né? Nós estávamos falando aqui making off, que toda a cidade do litoral tem seu Camp, então nós temos o Camp Santos, Camp do Guarujá, São Vicente, Praia Grande. Ele é uma iniciativa municipal, tem o guarda-chuva do governo estadual, como é que funciona? Ele é uma iniciativa, na verdade, de pessoas que compõem a estrutura da organizacional do Camp. Então, nós chamamos de terceiro setor. O terceiro setor dentro do poder público, ele é um braço, Renzo, que atinge aquilo que o poder público não consegue chegar. Por que foi criado o terceiro setor? Alguns chamam de instituições, como somos no nosso caso, aí tem as ONGs, organizações não governamentais, e tem as associações, fundações. Então, cada natureza jurídica desse terceiro setor, o que compõe é o estatuto dessas instituições. Esse braço, onde o poder público não consegue chegar, é para isso que foi criado o terceiro setor. Ele é um apoio do poder público. Nós pegamos aqui como exemplo a grande APAE. A APAE é uma instituição que consegue atingir aquela massa de pessoas que precisa daquele atendimento, onde o poder público não está chegando
em tempo real. Em contrapartida, ela tem um convênio com a prefeitura, ela tem uma parceria, ela tem uma emenda parlamentar. Ela tem um entendimento, no terceiro setor, é importante que se diga isso, ela tem um entendimento mais claro das necessidades de setores da sociedade, de segmentos da sociedade, que muitas vezes as prefeituras, os governos municipais, estaduais ou até mesmo federais não estão tendo a capacidade de enxergar. É verdade. Então, o terceiro setor é fundamental para que trate isso. Pegamos um exemplo bem clássico que está acontecendo agora, a Festa da Tainha na cidade. A Festa da Tainha foi criada pelo terceiro setor lá em Os Clubes. Eu já fui leão, sei da importância dessa instituição numa cidade, e aí voltamos a dizer que cada cidade tem o seu Lions, mas o nosso Lions aqui de Bertioga é composto pelos irmãos, companheiros, que fazem parte dessa instituição que hoje tem a Festa da Tainha. O que a Festa da Tainha faz? Ela proporciona emprego, geração de renda, ela traz turismo, ela movimenta o comércio, ela movimenta a pousada dentro do terceiro setor. Então é muito importante. Leva o nome de Bertioga para outras cidades. Leva o nome de Bertioga. E hoje nós. Valoriza a cultura local, porque a cultura caiçara, a culinária caiçara é muito rica. É verdade, verdade. Hoje nós temos aqui a nossa rodovia Rio Santos. A gente pega aqui amanhã, daqui a pouco tempo é sexta-feira, e a grande parte do turismo faz o quê? Litoral Norte, não entra na cidade. Então uma festa como a Festa da Tainha convida, olha, façam parte da nossa cidade, entrem na nossa cidade, criado pelo terceiro setor. Vamos falar um pouco do campo, vamos falar qual é a idade a partir da qual você começa a recrutar esses adolescentes para a entrada no mercado de trabalho. Como é que é feito esse filtro? Na escola? Me conta o processo. Hoje o processo de aprendizagem, diferente da minha época, né? Ele é de 14 a 23 anos. Na minha época eu fui jovem aprendiz, sou um eterno aprendiz, aqui digo de antemão no teu programa, que estou aprendendo todos os dias. Sim, inclusive você, é importante que a gente diga isso, você fez parte do ciclo de amigos do menor patrulheiro, que foi a semente do camp de Bertioga. Me conta um pouco desse processo. Eu fui jovem aprendiz, eu estava na rua, na brincadeira da nossa época, era jogar bola e pinar pipa. Não tinha celular, nós sabemos disso, não tinha internet, não tinha vídeo. Tinha isso, minha mãe pegou pelo braço, me levou até um camp para fazer uma prova e ali mudou minha vida. Foi o camp que me ensinou a disciplina, me ensinou a hierarquia, me ensinou o cumprimento de regras. Foi no camp que eu entendi que a ordem unida ela é necessária dentro de uma instituição. Foi no camp também, Renzo, que eu entrei no fórum e eu me lembro muito bem, claramente disso, que eu fui entregar, na verdade, um envelope, que era um malote nesse fórum, e um oficial de justiça me recepcionou para receber esse envelope. E um advogado, as portas do fórum, todos aqueles que estão nos assistindo vão se lembrar disso, as audiências são públicas. E as portas têm um vidro, que é para a gente poder visualizar aquilo que acontece na audiência. Eu me lembro muito bem que um advogado pegou a porta, abriu rápido e foi despachar com o juiz, e eu perguntei para o oficial de justiça por que ele pode ou não. Ou seja, a inocência de alguém que estava começando a trabalhar. E o oficial de justiça virou para mim e falou, filho, ele é um advogado. Eu guardei aquela palavra no meu coração e falei assim, repeti para ele, eu falei, eu vou ser isso aí. Essas 3 palavras mudaram a minha vida, eu vou ser isso aí. O que isso significava dizer? Eu guardei aquilo no meu coração, se ele pode, eu posso ser. Só que, se a gente for ver em 1993... Vou conquistar o caminho para ter esse acesso, para ter essa profissão. Só que se a gente for ver, Renzo, e a gente vai se lembrar, e os mais antigos que estão nos assistindo vão pegar a memória, não tinha fiéis, não tinha ProUni, nós não tínhamos acesso à universidade. Não era assim, eu vou ser isso aí, eu vou conseguir. Eu não sabia qual que era a dimensão do obstáculo que eu enfrentei. Você sabia o ponto de chegada, você não sabia o caminho que ia te levar até esse ponto. E aí eu me lembro muito bem que eu contei para vários amigos, vários falaram, olha, você é advogado, e muitos riram. E eu guardei aquele riso não como algo para poder me tirar do meu caminho. Mas eu guardei um desafio para você chegar lá. E hoje, graças a Deus, eu coloco Deus em várias partes dos nossos programas aqui, eu vou atribuir as vitórias da minha vida a Deus. Agradeço muito a Deus por eu ser advogado, agradeço uma instituição como o CAMP que me acolheu e agradeço a minha família que me apoiou. Então esses 3 pilares eu acho que é o que grande faz parte da nossa sociedade hoje. Se as pessoas pararem para pensar e atribuir suas vitórias e os seus pensamentos a Deus, a um Criador muito maior, é aquilo que realmente está faltando na sociedade, porque o amor está frio, as pessoas estão procurando cada vez mais se abster dos relacionamentos, os celulares estão afastando as pessoas. Sim. E
A IA vem aí com a dimensão de negócio para ocupar outros cargos e funções da próprios humanos, né? E para você permitir que os plínios de hoje, que estão nos ouvindo agora, se tornem os advogados de amanhã, os administradores de amanhã, os médicos de amanhã, como é que você insere esses adolescentes de 15 a 23 anos dentro das empresas? Como é que você recruta esses jovens? Hoje nós temos um processo seletivo que, quando eu assumi a presidência do Camp, eu já era diretor, vou fazer aqui uma retrospectiva como era. A pessoa passava numa prova, fazia uma entrevista social e entrava na empresa. Tá. Nós tínhamos, na época, 89 jovens, ficava oscilando entre 89 e 101 jovens entre as demissões e as contratações. Perfeito. Algo me levou a chegar a uma conclusão com a equipe técnica que isso está errado. Eu falei, poxa, está errado. Como que a gente entra no mercado profissional? A entrega de um currículo. Qual que é o seu currículo? O seu histórico profissional. Eu vou fazer os jovens fazerem esse currículo, entregar esse currículo, e eles vão disputar por igual com a entrega de um currículo. E eu me lembro muito bem, Renzo, que muitos pais pararam para pensar assim e me chamaram making off, né, ali em canto ali, e falaram assim, Plínio, você vai fazer meu filho fazer um currículo, mas ele não tem experiência. Mas a ideia é essa. A ideia é fazer ele entender que ele não tem experiência, e a ideia é muito mais além. A ideia é fazer ele entender que ele não tem experiência e colocar no papel e ter atitude. Porque essa zona de conforto, de eu acordo, faço uma prova, passei, o que aconteceu? Ah, eu não sei, o que vai acontecer? Não, tá errado. Faça uma prova, desculpe, entregue o currículo, depois do currículo faça a entrevista social, a dinâmica de grupo e, por último, a prova. Então a gente pegava ali um jovem que era muito bom na área de supermercado, como por exemplo o repositor, e colocava ele na área administrativa porque ele passou numa prova, estava errando. Com essa mudança de atitude no processo de seleção, o que aconteceu? O Camp em 2018 começou a tomar uma nova dimensão. Em 2020 veio a pandemia, como não foi diferente só para o Camp, né? Foi a nível mundial, um abalo mundial, brutal. E a 2022 a gente teve o crescimento da expansão da instituição para mais de 200 jovens, e hoje nós estamos falando em 230 jovens de Bertioga. De Bertioga. É muito importante, Plínio. É um movimento efetivamente que muda a cara da região. Verdade. E se a gente for ver o índice populacional que nós não temos um porto, nós não temos um retroporto, nós não temos uma indústria na nossa cidade, e mesmo assim o Camp conseguiu acolher esses jovens nessas empresas amigas e parceiras. O que as empresas começou a ver? Poxa, dessa forma eu quero, porque a mão de obra, mesmo como um jovem aprendiz, está melhor. A disputa entre eles está sadia. Você quer ver um jovem brilhar os olhos? Coloca ele numa disputa. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 14 e uma de 10, um menino e uma menina. E muito brilha meus olhos ver meu filho participar de um campeonato de futebol. Então, para todos os pais, é ver os filhos participar daquele campeonato, aquela concorrência que há entre eles. E no mercado de trabalho, a gente sabe muito bem, não é diferente. No mercado de trabalho, quem vai vencer? Aquele que está melhor preparado. Se nós, como instituição formadora de aprendizagem, não fazermos eles entenderem, depois que eles acabarem o processo de seleção conosco e eles ingressarem no mercado de trabalho profissional, não vai ser a ênfase. As empresas começaram a abrir essas vagas. Hoje nós temos 27 empresas amigas e parceiras do Camp. Essas empresas acolheram os jovens, muitas empresas efetivam esses jovens. E o que aconteceu? A marca Camp criou um selo muito forte na nossa cidade, de que as empresas que pegam o currículo desses jovens entendem que eles tiveram um bom processo de seleção, tiveram um bom recrutamento, se tiveram principalmente uma qualificação, porque nós temos o curso de aprendizagem. Nós temos 4 professores para treiná-los durante essa passagem pelo Camp. O que é fundamental para a gente entender justamente essa deficiência do jovem que entra no mercado de trabalho, tem potencial, tem garra, tem disposição e fica nesse looping eterno de não tenho currículo, não consigo trabalho, por não conseguir trabalho não formo currículo. Isso acaba se tornando um círculo vicioso que não permite a entrada desse jovem no mercado de trabalho. Você está falando de grandes empresas, e a gente tem que lembrar que uma das que está aqui hoje em Bertioga é o Tenda Atacado. Tenda Atacado com uma loja extraordinária, com estacionamento coberto, variedade de produtos, primo. Você chega lá, você gosta do shampoo A, ou você gosta do café B. Você vai encontrar lá dezenas de marcas, dezenas de opções, e com preço que eu não preciso nem de falar, né? O preço se você já for no Tenda, você sabe que não dá para competir. O preço do Tenda é muito baixo. Agora, tem uma coisa também que é o seguinte, você tem uma vida profundamente ocupada. Então, se você colocar o app Tenda no teu celular, você consegue comprar aonde você estiver, melhor ainda. Você recebe onde você quiser. Você quer receber no Camp, você quer receber no teu escritório de advocacia, você quer receber na tua casa.
Você quer passar no supermercado? Você escolhe onde é que você recebe. Mais ainda, esses preços do Tenda aqui são extraordinários. Sabia que dá para pagar mais barato ainda? Basta você fazer o cartão Tenda, você consegue preços menores, prazo de pagamento. Você entra no Tenda e fala, não dá para comprar mais barato do que isso. Dá. Basta você ter o cartão Tenda que você faz isso. Tenda atacado, atacarejo, de verdade, está na sua vida, está no Tenda. Me conta um pouco mais sobre esse processo de inserção dos adolescentes. Você começou a colocar essa garotada, vou chamar de garotada da forma mais carinhosa possível, você começa a inserir essa garotada nas empresas. Qual é o índice de aproveitamento? Você já tem essa métrica ou a iniciativa é muito recente para você saber quantos foram efetivados, quantos efetivamente continuam na carreira? Me conta um pouco. Então, nós temos essa métrica sim. Hoje, 62% dos nossos jovens são efetivados. As empresas, elas pedem para que eles estejam estudando à noite. Então, esse é um grande fato propulsor que nós temos da qualificação e da inserção na efetivação. Muitos jovens, Renzo, eles estão estudando ainda no período da manhã, então há dificuldade dessas vagas. Por quê? Porque as empresas, elas necessitam, na verdade, que esses jovens iniciem 8 ou 9 horas da manhã, e quem iniciou às 8 vai terminar às 2 e às 9 às 3 horas. E, paralelamente, é fundamental que essa juventude não abandone a escola, porque a evasão escolar é um fator também que tem que ser combatido, e eu tenho certeza que vocês estão de olho também nesse fator. Inclusive, é um dos requisitos para ingressar no camp, que eles estejam matriculados e que acompanhem, essa matrícula esteja acompanhados pelos nossos profissionais para que ele não haja essa evasão escolar. E é muito interessante... E performance? Muito interessante. A performance, ela como tem a lei da juventude, nós não podemos ter acesso ao currículo. Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Acho que deveriam se comunicar entre as instituições, vamos dizer, nosso corpo docente com o corpo docente profissional. Quanto mais transparência houvesse nas informações, seria melhor. Mas, por favor, te interrompi. Não, um grande ponto crucial, e é bom que todos os pais que estão nos assistindo agora, inclusive os jovens, entendam que a matéria camp, a inserção do mercado de trabalho, nunca está acima dos estudos, jamais. Isso a gente fala para eles em sala de aula, isso é mencionado para eles durante os cursos, que o estudo ele tem que ser primordial na vida do jovem. Por quê? Porque é através do estudo que é o pilar de acesso a uma qualificação melhor profissional. E mais ainda, há eventuais promoções. Afinal de contas, você, desde que você entregou aquele documento no fórum, até o momento que você se tornou advogado, existe uma trilha para chegar até esse ponto, e essa trilha passa necessariamente pelo estudo. Verdade. Passa pelo foco. Verdade. Eu me lembro que eu fui servidor público aqui da prefeitura, Renzo, durante 16 anos. E aqui nós criamos a Defesa Civil, fui o primeiro diretor de Defesa Civil. E o que deu acesso foi o estudo, foi o fato de eu ser advogado, ter uma melhor comunicação com a Procuradoria-Geral, ter uma melhor comunicação com o Departamento de Contabilidade da Prefeitura, porque ninguém faz nada sozinho. Mas se você tiver o conhecimento, esse conhecimento vai te dar acesso às informações e a fazer com que você tenha diálogo com os outros departamentos de igual para igual, vamos dizer assim, tecnicamente falando. Uma coisa que você citou e que eu acho fundamental, que é o seguinte: eu sou publicitário de formação, você é advogado, quer dizer, nós estamos na área da comunicação. É importante que a gente saiba comunicar, saiba desenvolver uma ideia. Verdade. Mas tem jovens, por exemplo, que não têm esse tipo de coisa, mas que são excepcionais com o computador. Então, existe, na minha opinião, existe aqui, pelo que você contou, também este trabalho de perceber quais são as vocações, quais são os talentos naturais desse jovem, onde é que ele vai se sentir melhor. Se você colocar o jovem que tem essa vocação para comunicação numa área fechada, dentro de um departamento de TI, por exemplo, ele não vai alcançar o mesmo resultado. Vice-versa. E por aí você tem diversos... Como é que existe esse entendimento de onde é que está o talento daquele jovem para que ele possa alcançar o melhor resultado? Desde o momento da escrita que ele faz o currículo dele até a dinâmica de grupo, onde os profissionais fazem a seleção, ali já é feita uma verificação técnico-profissional dos nossos profissionais para saber qual que é a expertise desse jovem. E você falou muito bem que a comunicação ela é a matriz de todo o trabalho. Você quer ver um exemplo? Eu disse que queria Defesa Civil, sou empresário, tenho uma empresa de hospedagem na cidade de Guarujá com 3 unidades. Estou aqui à frente do CAMP, também uma empresa que eu estou dirigindo essa empresa, mas a comunicação é tudo. Eu converso com outros empresários e eles falam assim: o que você é antes de qualquer coisa? Eu digo que eu sou cristão.
Antes de qualquer coisa, eu sou cristão. Esse é o meu princípio, que É eu a não, base. não abro mão. O cristão verdadeiro, ele não trabalha com a mentira, ele trabalha com a verdade. E através da verdade você consegue ter um caráter forte. Mas é na comunicação que você consegue vender o teu produto. Sim. Se eu trabalho com hospedagem, o que eu faço? Vendas. Se eu sou advogado, o que eu faço? Vendas. Se eu estou no camp, à frente do camp, por que teve essa expansão? Vendas. Vendas é o pilar de qualquer negócio. Sim, mas eu Aí estou outros, dizendo que tem jovens que não têm essa naturalidade e que, se tentarem ser advogados, publicitários ou comunicadores, não vão dar tão certo. Paralelamente, eles têm um talento excepcional para mecânica, têm um sim, talento excepcional. É esse tipo de coisa, quer dizer, a comunicação, eu concordo contigo, ela foi fundamental para nossas vidas, mas tem pessoas que têm diferentes talentos. sim, e é justamente por isso que eu digo para eles assim, por mais que vocês não queiram ter essa facilidade de se comunicar, e nós temos que respeitar um exemplo mecânico. Mas olha, Sr. Plínio, eu não gosto muito de falar em público, eu não gosto Exatamente, é muito isso. de tratar com pessoas, eu não gosto muito de lidar com as pessoas, mas o que você faz como mecânico? Vendas. Você é um programador de computador para não lidar com ninguém. Legal, mas você está vendendo. Embora você não goste, você vai ter a necessidade de fazer essa oferta desse emprego em algum momento. Ou seja, eu estou tentando desbravar, tirar do jovem realmente esse recalque, destravar esse recalque. Destravar para que ele seja também um elemento de venda do seu principal produto, que é ele mesmo e seu talento. Porque senão a gente vai formar um excepcional mecânico que não gosta de ter contato com ninguém. Legal, mas vai chegar uma hora que esse mecânico vai ficar sem trabalho, porque se a empresa entender que ele não se relaciona com outros amigos, se a empresa entender que eles não se relacionam no seu ambiente de trabalho e que ele não vende a própria marca do produto dele, ele não tem um retorno. Então, existe também um treinamento de sociabilidade, de comunicação dentro do campo, é isso? Existe esse treinamento, porque hoje, como nós falamos aqui no seu programa, Renzo, o celular ele está afastando as pessoas. Sim, O sim. celular ele é um propulsor para quem sabe usar essa máquina. Empobrecendo a língua também, porque você acaba se comunicando através de WhatsApp, por meio de emojis, tudo isso empobrece a tua capacidade de verbalização também, não é É isso? verdade, verdade. E a gente vê as mesas de jantares com celular na mesa, a gente vê os pais com os filhos conversando com o Até os celular. namorados, né? Você vai no restaurante, está um namorado com o celular, a namorada com o celular. Você fala, Não tem sentido, não tem muito por sentido. que quando já está fora, né? Porque, Aí quando vai dormir, o pensamento está acelerado. Por que o sim. pensamento dele está acelerado? Porque ele está ansioso. Por que ele está ansioso? Porque ele está vivendo no futuro. O futuro não existe. Mas ele está com medo. O medo também não existe. Ele cria o medo e cria o futuro de algo que não está existindo ainda. Por que ele está com medo? De algo que não existe. Por que ele está ansioso? Porque os pensamentos estão acelerados. Por que ele está acelerado? Porque ele está passando o Reel o dia inteiro ali e não entendeu que tem o Reel que é legal, ele faz parte, vai te agregar à tua vida, mas tem Reels que não. Tem Que é Reels negativo, que estabelece padrões de consumo, padrões de beleza que são inatingíveis e isso, na verdade, não faz você se sentir estimulado. Faz você acreditar que você está devendo alguma coisa para a sociedade que você nunca vai chegar lá. Você tem razão. Verdade. Eu não tinha visto por esse lado. E aí ele começa a se cobrar, Renzo. Ele começa a se cobrar, ele fala, poxa, se esse influenciador ele chegou nesse topo, eu tenho que chegar. Se essa pessoa chegou nesse topo, eu tenho que aparecer, eu tenho que mostrar. E ele vai vivendo num mundo que não existe, então ele está ansioso. E por que alguns estão depressivos? Porque estão vivendo no passado. A depressão são os pensamentos que estão não no hoje, estão no passado, mas só que a gente vive o hoje. Se eu vivo hoje, eu tenho que esquecer um pouco do passado, e é por isso que eu digo aqui de antemão no teu programa Papo de Negócios, que eu vou falar em Deus sempre, que foi o que mudou minha vida. O apóstolo Paulo me ensinou que para trás esqueço das coisas que passaram, e para frente eu sigo com Cristo Jesus, porque com ele somos mais que vencedores. Olha só, todas as perguntas e respostas que eu tive a necessidade de encontrar, eu encontrei na Bíblia. Não estou falando da placa de igreja, nem de religião, até porque quem crucificou Jesus foram os religiosos. Então nós estamos no meio de uma sociedade que procuramos perguntas e respostas a todos os momentos, mas nós esquecemos de ler o livro mais lido do mundo. Nós estamos falando do livro mais lido do mundo, e é indiscutível que é o livro mais lido do mundo. Então eu vou ler um livro do Paulo Coelho, eu vou ler um livro do Augusto Cury, com todo respeito a todos os escritores, mas eu não posso me esquecer de ler a palavra, porque foi a palavra que me mudou. Minha mãe, aqui digo de antemão a você, Enzo, minha mãe teve um câncer recentemente, chamado metastático, câncer de pequenas células, e minha mãe foi totalmente curada. E foi esse câncer o fato propulsor da mudança na minha vida, nos meus negócios.
Foi esse câncer que me deu a autonomia para entender e me deu a resiliência para suportar o chão. Eu entendi que o chão existe, que do chão a gente precisa dar o salto para poder crescer. Foi através e no meio de um processo do câncer que a minha empresa saiu de 1 unidade para 3 unidades de hospedagem, no meio de um processo tão difícil que foi. Não, é muito bom saber que, às vezes, de uma experiência negativa, você encontra força para se recuperar e a resiliência, né, de voltar para a posição inicial. Meu querido, um jovem que esteja interessado em buscar uma oportunidade de mercado de trabalho através do Camp, como é que eu faço? Hoje nós temos as nossas redes sociais, que é @Instituto Campb, o Facebook, Instituto Campb, e o nosso site Camp também. é CAMPB. Correto. E www.campb.org.br é o nosso site oficial. Nós divulgamos essas vagas nas nossas redes sociais, no nosso site. A pessoa vai entregar É esse currículo. importante dizer que tem que botar o B de Bertioga no final, Isso. senão você vai parar no Camp de outra cidade, de outro município, tornando muito mais difícil esse processo. Esse processo. Então é C de centro, A de aprendizado, M de metropolitano, P de profissional e B de Bertioga. Bertioga, correto, isso mesmo. E a pessoa, ela vai acompanhar ali as nossas redes sociais e a gente vai divulgar essas vagas. Essas vagas ele vai entrar nesse processo de seleção, mesma coisa, através do currículo, recrutamento e seleção, dinâmica de grupo, até fazer uma prova e saber qual que é a expertise desse jovem. Qual é o filtro de idade? Filtro de idade, muito importante essa pergunta, Renzo. Nós temos a partir de 14 anos, A mas partir de 14 anos. mas como eu te pontuei aqui de antemão, nós não temos vaga para quem estuda de manhã. Por quê? Porque as empresas precisam que eles estejam estudando à noite. Então, 14 anos ainda é muito novo. Eu sei porque eu tenho um filho de 14 anos. Sim, sim. O essencial é de 15 a 16 anos, que ele já esteja estudando à noite, porque é mais fácil essas vagas. E aí, dentro do recrutamento e seleção, ele vai conseguir ter um engajamento melhor com essas empresas. E sem se desligar do estudo, que é fundamental. Ou seja, no Camp, o fato de você estar frequentando aula de forma ativa, nós não estamos aqui estimulando a evasão escolar de forma nenhuma. Pelo contrário, são dois processos sinérgicos, trabalho e estudo para garantir um futuro melhor. Isso mesmo. Plínio, prazerzão falar contigo, parabéns pelo trabalho que você faz aqui diante do Camp. Esse daqui foi o nosso Papo de Negócio, eu sou Renzo Mora, lembrando mais uma vez que o Papo de Negócio, lembrando mais uma vez, falar direito, né? Que o Papo Negócio é uma iniciativa do Grupo Costa Norte, da Rádio Praia FM, com apoio de Boticário, Tenda Atacado e Sicredi, a melhor e mais tradicional cooperativa de crédito do Brasil. Muito obrigado por vocês e até a próxima. Show. Muito obrigado.